Oi, meus amores, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como que eu faço uma toalha de banho com touca. Então aqui eu tô com uma toalha que mede 70 por 1,40, essas toalhas normais de banho, tá? Ela é aveludada, eu gosto muito de usar esse tipo de toalha porque fica bem macia, né? De um lado e o outro um lado mais felpudo, tá? Então, eu vou passar para vocês as medidas de como cortar ela, é muito simples de fazer e fica muito linda. E aqui no meu ateliê eu vendo muito essas toalhas, então eu vim mostrar para vocês, tá? Como que eu faço. Nesta parte onde vai o bordado da toalha, ela tem esse barrado aqui, né? Para você bordar, pintar e tal. Aí você vai posicionar a sua fita métrica ou uma régua mesmo de patchwork. E aqui você vai medir 27 centímetros para dentro da toalha aqui. Aí você vem com uma caneta, eu gosto de usar essa caneta fantasma, que ela apaga com calor, para você não ter o risco de manchar o seu tecido ou marcar no lugar errado e ficar a mancha da caneta depois. Essa daqui não fica, tá? Você passa o ferro que sai. Então aqui você mede 27 centímetros e risca. Faz a marcação porque depois você vai precisar cortar. Aí vem aqui e mede também, risca. Então depois que você riscar ela de fora a fora aqui, você vai pegar a tesoura, você vai vir cortando exatamente onde você riscou. Aí você separa essa parte e vem na parte maior da toalha, ela tem essa costura, né, de acabamento. Você vai precisar tirar. Essa parte maior vai ser o corpo da toalha. Essa parte aqui, que cortamos com esse barrado, nós vamos fazer a touca. Então, para fazer a touca, você vai precisar entrar aqui com a régua 14 centímetros. Aí você marca com a caneta, tá? Então aqui, ó, eu marquei. Eu venho e tiro esse pedaço, que é onde eu entrei 14 centímetros. E vou tirar essa costura aqui mais grossa também da toalha, que é onde é o acabamento. Pronto, aqui está a parte da touca. Eu vou usar esse tecido para fazer o forro da touca, tanto o viés como os acabamentos que eu vou colocar na minha toalha, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse tecido tricoline. Quando eu compro o tecido, ele vem cortado, né? E eu gosto de tirar no fio, porque no fio você não vai ter problemas, porque ó, ele fica torto. Toda vez que eu vou comprar tecido na loja, e a loja tem costume de cortar, ele fica torto. Então eu não gosto de usar ele assim, porque acaba entortando a minha peça. Então eu gosto de ir cortando até achar o fio do tecido, para ele ficar bem retinho, ó. Tá vendo o tanto que dá a diferença? Ele tá super torto, então eu costumo fazer isso. Eu corto e vou tirando no fio. Tá aqui a diferença. É por isso que na hora de fazer uma fralda, alguma coisa assim, que você vai cortar, o tecido acaba ficando torto. Aí agora eu sei que o meu tecido está super retinho.
eu vou colocar o pedaço da minha toalha aqui, que será a touca, colocar em cima do tecido, que eu vou precisar, né, para forrar. Eu deixo uns 2 dedinhos a mais, porque na hora que eu costurar e virar pro outro lado, tem a sobra. Então aqui já está o forro da minha touca. Depois que costurar e virar, a gente tira a sobra. Na costura eu explico melhor para vocês, tá? Então vou separar. Vou pegar a toalha, que é a parte do corpo da toalha, e vou tirar 2 tirinhas de 10 centímetros. Se você tirar assim, as nuvens vão ficar viradas pro lado, assim, ao contrário. E se eu tirar assim, as nuvens vão ficar certinhas, tá? Então, eu vou tirar 2 faixas de 10 centímetros, pode ser de 8 também, vai depender da largura que você deseja que fique aqui. Eu precisei cortar 2 faixas de 10 centímetros pela largura da toalha. A parte do corpo da toalha vai ser assim, né? Então aqui eu vou precisar de 2 faixas. Aí você presta atenção na estampa do seu tecido para você não cortar ao contrário e o desenho que tiver aqui ficar virado. Aí o que eu fiz? Essa faixa tem 10 centímetros, ela vai ser dobrada ao meio e nós vamos aplicar ela aqui. Aí na hora que eu estiver costurando eu explico melhor para vocês, tá bom? Então é isso, você só vai precisar de 2 faixas dessa. A minha eu tirei de 10 centímetros, você pode fazer de 8, tá? E um pedaço do tecido do mesmo tamanho aqui da parte de cima da touca, com um pouquinho a mais, só para você virar e não ter problema de ficar curto. Então aqui vamos dar procedimento, a toalha touca. Eu tenho um passa-fita, já passado a fita, que eu cortei uns pedaços do tamanho do corpo da toalha, né? Que vai ser a largura da toalha. Então aqui eu vou passar as medidas dos tecidinhos que você vai precisar para colocar no acabamento da toalha. Esse tecido aqui, ele tem 10 centímetros pela largura que vai ficar a nossa toalha. Eu já bordei onde eu quero na minha toalha, já fiz os bordadinhos. Se você não tiver como bordar, você pode comprar os bordadinhos. Loja de aviamentos tem esses bordados prontos para você estar aplicando aqui na sua toalha. Eu preciso de 2 faixas de 10 centímetros para me colocar aqui. Eu vou colocar essa faixa costurada aqui, 10 centímetros de largura no comprimento da toalha, na lateral aqui da toalha. Eu costumo rasgar no fio para não ficar torta. Depois você vai no ferro vincar essa parte e ela vai ficar com 5. Vai ser dobrado e vincado. Aqui na touca, como eu já havia explicado, vamos pegar esse forro que vai ficar da touca para costurar ele aqui, ó. Então eu sempre deixo um pouquinho maior, tanto nas laterais como aqui, para na hora que desvirar ele ter espaço. Mais ou menos 2 centímetros a mais, tá? Porque se sobrar também é só tirar. É bom não faltar. Sobrar sempre pode, faltar não. Então, eu tirei um viés do mesmo tecido para fazer o acabamento. Você pode estar usando o viés pronto, mas como eu gosto de usar do mesmo tecido, eu acho que fica mais bonito. Mas aí fica a gosto de vocês. O viés eu tirei de 3,5 centímetros e também pode ser de 4. Eu gosto de 4 para sobrar um pouco, porque daí dá para dobrar melhor. Mas 3,5 dá também, fica mais fininho. Eu vou começar pela parte da touca. Essa toalha touca é bem fácil de fazer. Vou pegar a parte da minha touca, que eu já cortei. Aqui ela tem 27 e aqui ela ficou
por 57. Mas eu já expliquei como que faz para você cortar e chegar nesse valor. Eu vou deixar depois na descrição as medidas certinho. Então vamos lá. Direito com direito do tecido. Se o tecido for estampado, verifique para que lado tá a estampa para você não costurar e ficar de cabeça para baixo, não fica legal. Então você vai posicionar direito com direito e iniciar uma costura aqui. Na parte do bordadinho tá virado para cá. Então essa parte menor aqui do barrado é onde nós vamos posicionar. Direito com direito, começa a costura. Costurado aqui, você vai virar esse tecido pra dentro, virar ele pra cá. Ó, vai ficar com esse acabamento aqui. Leva no ferro, dá uma vincada boa, organiza bonitinho essa parte, que vamos precisar fazer um acabamento aqui. Eu já passei o ferro, dei uma vincadinha, fez esse acabamento. Eu vou pegar a minha fita, com o meu passa-fita já, e vou colocar aqui. É só um acabamento para ficar bonitinho. Você pode estar usando uma rendinha, você pode fazer o que você quiser aí, colocar de acabamento aqui o que você desejar. Então eu vou encaixar ela bem certinha aqui e vou passar uma costurinha nela toda. Depois que eu costurei o meu acabamento, eu vou juntar essa parte com essa e vou passar uma costurinha aqui. Então você dobra, sempre começo das duas pontinhas pra dentro, porque eu sei que vai ficar certinho. Então eu venho, junto as duas pontinhas aqui e costuro até o final. Pronto, costurei. Agora eu venho com o outro lado e faço a mesma coisa. Aqui. Passo uma costura da ponta pra cá. Se você quiser passar no overlock, quem tiver overlock pode estar passando overlock aqui para dar um acabamento, para dar uma reforçada. Caso você não tenha overlock, você pode estar passando duas costuras, só para reforçar. Ou então zigue-zague, tá? Eu gosto de passar no overlock aqui e aqui, tá? Mas caso você não tenha, não tem problema. É só deixar assim mesmo, só reforça essa costura, passa duas ou três no mesmo lugar, para ela ficar bem firme e não desfazer. Como ela vai ficar embutida, não tem necessidade de passar overlock. Eu passo só para garantir mesmo, para tirar o excesso, ó. Porque na hora que virar ela aqui, a touca já vai ficar formada. Tá vendo? Vira ela aqui, a touquinha vai ficar assim, ó, formadinha já com o forrinho dentro. Eu vou passar no overlock e já volto. Aqui, ó, passei no overlock, tirando o excesso e fazendo o acabamento. Eu vou desvirar para vocês verem aqui, ó, como que ela fica toda forrada
torradinha por dentro. Mas eu vou virar do lado certo agora. Aí você desvira, arruma bem arrumadinho. Eu vou tirar o excesso desse tecido aqui, ó, porque ficou um pouquinho maior. A parte que ficou maior eu vou tirar. Agora aqui eu vou levar na máquina e vou dar uma costurada, travando essas partes até aqui o final. E agora eu vou juntar esse com esse e costurar. É só travar mesmo a costura do forro da touca com a parte do atualhado aqui. Só para depois, na hora que nós formos colocar na toalha, essa parte ficar garantida que tá costurada. Então, eu vou passar mais uma costurinha. Pronto, a touca tá pronta. Eu vou pegar ela agora e vou colocar ela na toalha. Aqui você mede, dobra ao meio, faz um piquezinho aqui bem no meio da toalha, pra você saber onde que vai pôr a touca. Marca onde vai pôr a touca aqui, bem no meio, ó. Peguei ponta com ponta, dobrei e aqui no meio eu dei um pique. Então eu venho aqui nesse pique, coloco direito com direito da toalha e encaixo aqui o meio da costura. Aqui, ó, onde tem a costura é o meio, ó. Eu vou encaixar aqui no pique que eu fiz. Aí eu coloco aqui um alfinete para segurar o meio e vou colocando junto ao tecido aqui, ó, certinho, toalha e touca, e vou colocando alfinete. Aí você vem com uma costurinha inicial daqui e passa a costura aqui, segurando essa touca, prendendo na parte da toalha. Agora pode retirar os alfinetes e a touca já ficou presa aqui. Agora eu vou passar essa faixa dobrando ao meio, vincando ela aqui ao meio, ó. Essa faixa de 10 centímetros vai ficar com 5 centímetros. Aí eu venho com ela aqui já vincadinha, certinha, as duas do mesmo tamanho para não ficar torta. As duas tem que estar do mesmo tamanho, tanto um lado como o outro tem que ficar do mesmo tamanho, da mesma largura. Eu vou pegar ela, vou prender ela aqui nesse beiral, na beiradinha da toalha. Eu passo uma costura com pé de máquina bem retinha aqui, bem organizadinha. Aí eu venho costurando. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou pegar minha faixa já vincada e vou colocar aqui .
dois lados estão pregadas a faixinha. Eu vou pegar a cola pano, vou passar na beiradinha dessa faixa aqui, de fora a fora, e vou levar no ferro, passar o ferro, só para a cola pano segurar, para na hora que eu estiver costurando, ela não se mover e ficar torta. Então eu vou fazer isso e já vou mostrar para vocês. Eu passei a colinha pano, né, aqui na faixa, pro lado de dentro, e passei. E aí já ficou certinha, né? Na hora que eu vim pra costura, a cola pano vai evitar de tirar aqui, né? Fazer o tecido ficar torto ou alguma coisa assim. Então, ela estando coladinha, é só eu passar uma costurinha aqui. Só que vocês tanto pode só passar uma costura e deixar do jeito que tá, como você pode estar pondo uma rendinha, pondo um enfeite da sua preferência. Como eu estou fazendo o jogo toda nesse passa-fita, eu vou colocar o passa-fita aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse acabamento, colocando esse passa-fita aqui. Eu encaixo ela aqui e passo a costura aqui em cima. Então, ela vai ficar um pouco pra dentro da faixa, não pra fora. Vai ficar pra dentro. Aí, automaticamente, aqui fica menor, tá? Mas aí, é só colocar certinho que dá certo. Coloca bem retinho aqui, ó. E daí você vai seguindo pela faixa e vai costurando. Eu vou passar uma costurinha dos dois lados desse passa-fita, para prender bem esse passa-fita. Pronto, o barrado tá pronto, tá? Já está colocado. Eu vou fazer isso do outro lado, a mesma coisa. Está pronto os dois barradinhos. Agora eu vou pegar o meu viés e vou começar por esse meio da touca. Só que antes eu preciso fazer uma curvinha nas quinas da toalha. Então eu tiro essas sobras de tecido que ficaram. Tira bem retinho aqui, pra não ter problema depois. Não ficar muito tecido. E nas quinas, eu vou pegar um rolinho de linha, vou colocar aqui, vou riscar e depois eu vou recortar. E eu vou colocando aqui o meu cone e vou riscando. Agora é só cortar aqui, seguindo a curva, os 4 cantos da toalha. E já estamos quase acabando a nossa peça. Prontinho. O lado avesso da toalha,
eu vou iniciar colocando o meu viés. Faço uma dobrinha na ponta e começo a costurar aqui, ó. Onde eu marquei para colocar a touca, eu coloco o meu viés. E aqui eu vou colocando meu viés e passando um pé de máquina em toda a volta da toalha. Pronto, quando chegar aqui no final, você recorta o viés que sobrou, lembrando que esse viés você vai ter que emendar um no outro para poder dar o tamanho da volta da toalha toda. Então, chegando aqui ao final, ó, eu passei um pouquinho e ficou aqui a dobra já para ficar o acabamento, ó, a dobra do meu viés, certo? Então, vamos terminar com uma costurinha bem caprichada agora, porque é acabamento, vai ficar aparecendo. Então, nós vamos pegar esse viés, dar uma dobrada, aqui, ó, de 1 centímetro, mais ou menos, e depois dobra novamente em cima da costurinha que fizemos, tampando, ó. Tem que tampar essa costurinha aqui, pra ficar tudo certinho assim, ó. Aí você vem com uma costurinha beirando aqui, com meio pé de máquina.
toalha está prontinha. Eu vou passar ela e vou vir mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!